Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Que as palavras deste santo evangelho perdoem-nos de nossos pecados. Irmãos e irmãs, quarto domingo da Quaresma. É o domingo letare, uma expressão latina que significa domingo da alegria. Nós iniciávamos a celebração com a antífona de entrada, dizendo, proclamando precisamente isto: alegra-te, Jerusalém. E qual é o motivo da nossa alegria? A razão da nossa alegria é que a Páscoa se aproxima. A morte, paixão e a ressurreição do Senhor se aproximam para nós como esta instância libertadora que nos fará encontrarmos-nos conosco e também com Deus e com os irmãos. Será uma nova comunhão estabelecida, que já no tempo da Quaresma se antevê. Por isso sempre se celebra, neste quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria, domingo letare. Na primeira leitura do segundo livro das Crônicas, nós víamos que o povo multiplicava as suas infidelidades. O povo estava sendo infiel. Diz o texto que profanaram o templo. O Senhor, no entanto, dirigia todos os dias, ou seja, com insistência, dirigia insistentemente a sua palavra. Por quê? Porque Deus tinha compaixão. No entanto, chega um momento em que não há mais remédio. Então, os inimigos invadem Jerusalém. Diz o texto: os inimigos deitaram abaixo os muros de Jerusalém. É que interessante observar, no momento que o povo se torna infiel ao seu Deus, as tropas do inimigo, aqui no caso era Babilônia, invade a cidade fortificada de Jerusalém.
põe abaixo as suas edificações, põe abaixo o templo, põe abaixo aquilo que era valoroso para o povo. O que isso talvez hoje para nós queira dizer? Quando nós não somos fiéis a Deus, quando nós relegamos Deus ao segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º lugar na minha vida, eu estou dando margem a que o inimigo possa entrar na cidade fortificada, a que o inimigo possa entrar na minha vida e fazer um festim. Por quê? Quando eu não estou em comunhão com Deus, eu fico desarmado, eu fico suscetível, eu não tenho poder por mim mesmo. Ou Deus é minha proteção, ou eu estou fadado a sucumbir diante da ira do inimigo. Então, o povo se tornou escravo da Babilônia, foi levado pelo rei Nabucodonosor como cativo, povo escravo. Inclusive, o salmo responsorial tão belamente cantado, lembra disso? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. É o povo que está lá cativo na Babilônia. O povo que está lá cativo como escravo, lembra de Jerusalém. E canta, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Sião é Jerusalém. E daí os opressores, é interessante ver o salmo. Lá os guardas, enquanto eles estavam tristes, exigiam que eles cantassem cantos de Jerusalém, cantos de Sião, para debocharem deles. Vejam o que o inimigo é capaz de fazer. Para debochar do povo, os guardas exigiam alegria na tristeza. E diziam, cantai hoje para nós algum canto de Sião. Cantem os cantos lá de vocês, debaixo do chicote, debaixo das amarras. E daí eles diziam, o povo respondia, como nós vamos cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Mas se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Jerusalém aqui hoje pode ser entendida como a nova Jerusalém, o novo povo de Deus. Nós somos a nova Jerusalém, a igreja é o novo povo, a nova Jerusalém, que caminha para Jerusalém celeste. Jerusalém é esta figura simbólica da igreja, do novo povo, da nova Jerusalém. No entanto, aquele povo que primeiro ficara cativo da Babilônia, se a gente lembrar bem a história do povo do Antigo Testamento, nós vamos ver que era um povo que vivia sob o domínio de algum outro império, da Babilônia. Depois da Babilônia passou a ser dominada pela Pérsia. Inclusive é o que diz a leitura, no finalzinho da leitura nós vamos ver que o rei da Pérsia, Ciro, que é um rei pagão, ele vai receber de Javé a missão de edificar o templo de Jerusalém novamente. Mas vejam, o povo judeu viveu oprimido. Babilônia, Pérsia, Síria, Assíria. No tempo de Jesus, o povo era dominado por Roma. Então vejam, um povo que passou sempre, quase na sua história antiga, escravo de outros povos. Mas o povo, quando era fiel, quando o povo se mantinha fiel ao seu Deus, Deus lhes dava proteção e auxílio. Quando eles não prostituíam
a sua fé. Quando eles eram fiéis, Deus também permanecia fiel. Não que Deus deixe de ser fiel quando nós não somos fiéis, mas quando nós não somos fiéis, como eu dizia antes, nós abrimos a casa, abrimos a porta para que o inimigo irrompa na nossa vida. O novo povo de Deus, que é a igreja, ela é edificada sobre a fidelidade. Se no Antigo Testamento a infidelidade rompia a amizade com Deus, no Novo Testamento a fidelidade ela é contínua. Por isso que a Nova Jerusalém, ela é fortificada de uma maneira que não há como transpor, não há como o inimigo passar para dentro dos muros da Nova Jerusalém, porque ela é edificada na fidelidade de Cristo e na fidelidade dos seus santos, na fidelidade dos seus fiéis. No Evangelho nós ouvíamos, em João capítulo 3, Jesus fala a Nicodemos sobre a serpente de bronze que foi levantada por Moisés, serpente que protegia o povo das picadas das víboras, para que as pessoas não sucumbissem, não morressem, quem olhasse para a serpente de bronze. Era um sinal no Antigo Testamento, uma prefiguração do Cristo que seria levantado, o crucificado, que seria levantado como suprema proteção do seu povo. E ali, meus caros, está a exaltação. É interessante. O homem que é crucificado, que qualquer um que olhasse para o homem crucificado diria: mas este é o símbolo da salvação? Assim como alguém poderia olhar no Antigo Testamento e dizer: esta serpente é motivo de salvação? Mas Cristo é motivo de salvação, este homem crucificado. Pois é, ali é que Deus o exaltou, ali foi a suprema exaltação de Cristo. Esta foi a hora, foi a glória de Cristo, a sua morte na cruz, e depois a vitória de Cristo sobre a morte, a sua ressurreição. O texto é belíssimo, o texto do Evangelho de hoje, uma das frases mais lindas do Evangelho: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Esta é a nossa fé. Deus não quer condenar o mundo, Deus quer salvar. Deus nos quer salvar. No entanto, meus caros, existe a possibilidade da condenação. E por que existe a possibilidade da condenação? Porque Deus é um Deus vingativo que quer me largar na geena? Não. Mas porque eu tenho liberdade, porque eu tenho livre-arbítrio. Enquanto existir livre-arbítrio, existirá a possibilidade de condenação, ou então da subtração, da não aceitação da vontade de Deus. No momento que eu me fecho à salvação, no momento que eu renego a salvação, que eu me subtraio da salvação, eu estou me condenando. Mas não é vontade de Deus. Deus envia seu Filho, Deus dá tudo o que tem de si. E a chave da salvação é crer no Filho unigênito. É isto que salva, crer no Filho unigênito. O evangelista se usa daqueles contrastes, antíteses, né? A luz, as trevas, o bem, o mal, a salvação, a condenação, para salientar a radical oposição entre um e outro, e para fazer-nos voltar a Ele. Esse é o tempo da Quaresma, voltarmos ao Senhor. É como nos diz a segunda leitura: assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar a incomparável riqueza da sua graça. Meu irmão, minha irmã, Deus mostrou em Jesus Cristo a incomparável riqueza da sua graça. E nós? O que estamos oferecendo na prática? O que estamos dando a Deus? Que tempo estamos dando a Deus?
Eu estou me permitindo modificar por Ele? A oração que eu rezo tem havido efeito na minha vida? A oração que eu rezo tem me transformado? Ou é só oração papagaiada? Como está a minha vida espiritual? Deus está em primeiro lugar na minha vida? Eu estou me permitindo corrigir no meu modo de ser, de me relacionar com as pessoas, no meu temperamento? Eu estou me permitindo plasmar por Ele? Tempo de Quaresma é também tempo para este remodelar. Vamos permitir que o Senhor venha habitar em nós e nos transforme, nos mude, nos ajude a voltarmos para Ele, abrirmos-nos a esta graça, abrirmos-nos a este Cristo que foi enviado pelo Pai, não para condenar, mas para salvar. Um breve instante de silêncio, vamos meditar a palavra de Deus para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Seja louvado.